informações referentes à cesta básica, não. O índice da SEASA, mas tem o... Como é que é o nome? ICDS. ICDF. Índice SEASA do Distrito Federal. E é porque eu estou na cabeça aqui com a cesta básica que o DEPLAN divulgava um tempo atrás e falava exatamente desse grupo de artigos. Então, a gente faz eu inicio falando um pouco do IPCA Brasil, depois o Nilton apresenta em detalhes o IPCA no Distrito Federal, que apresenta um resultado bastante interessante. Na sequência, o Fernando apresenta o ICDF, e aí a gente abre para perguntas, né, da imprensa que já está aqui presente e também dos colegas que estão aqui acompanhando, tanto da Codeplan quanto da SEASA ou de outros órgãos. Pediria... Passa lá, Nilton, a parte ali do... Já está no... Cadê aquele aparelhinho? Já passei ali Eu vou falar aqui em pé, que é mais fácil. O índice nesse mês de maio foi de 0,46. Né? Ele desacelera em relação, né, tanto a março, que foi 0,92, quanto a abril, foi 0,67. E, curiosamente, ele acelera no acumulado de 12 meses, né, porque isso tem a ver com o que aconteceu no ano anterior. Né? Então, a gente está tendo agora uma tendência de índices mensais mais reduzidos, né? Mas, de todo modo, né, o acumulado de 12 meses, que já tinha batido, no meados do ano passado, tinha superado, inclusive a meta, né, o escalão superior da meta, de 2 pontos para cima de 4,5, que é 6,5, ele tinha chegado a 6,70 em junho do ano passado, depois ele deu uma reduzida, né, no acumulado ele chegou a pouco mais de 5,5, e agora ele volta a subir, né, se aproximando novamente daquele patamar da banda superior da meta de 6,5. Isso é explicado, né, mais à frente a gente vai ver que normalmente os preços no primeiro semestre ele tem essa pressão altista maior, em função de uma série de aspectos, né? Tem concentração de determinados gastos no início do ano, normalmente as safras, né, que são colhidas no início do ano, então é quando sai safra de verão, né, quando saem as notícias referentes à dimensão da quebra de safra, né, e aí é onde se reflete, inclusive, em escala internacional, na Bolsa de Chicago, isso pressiona os preços. Então, o primeiro semestre é um período mais sensível, né, a essas oscilações, provavelmente nós vamos nos aproximar, né, aqui no meados do ano novamente, na passagem do primeiro e segundo semestre, né, muito próximo da banda superior da meta. Isso aqui é apenas para apresentar, e em toda apresentação a gente faz essa exposição, a decomposição da estrutura, né, de ponderação do IPCA. Brasil e DF, né? O que importa aqui, no caso, é o Brasil que a gente está analisando. Então, a gente vai ver que qualquer variação, né, especialmente nos preços de alimentos, né, tem um peso de quase 1/4, 24,6%. Transporte tem um peso muito alto, 19%. E habitação, né, 14,4%. Se a gente somar esses três itens apenas, né, a gente vai ter quase 60% da estrutura de preço está vinculado à alimentação, transporte e habitação. Né? Então, quando a gente tem situações como aqui, né, onde esses preços estão relativamente pressionados, né, aqui variação percentual em maio, né, do 0,46, a alimentação cresceu acima, né, 0,58. Né? Então, ela vai ter um peso muito grande, né, 1/3 da variação em maio, 0,15 ponto percentual, decorreu, né, da inflação de alimentação. Né? A mesma coisa aqui em habitação, né? Ela foi acima da média, 0,46 em maio, ela foi a 0,61, muito embora menos do que o mês passado, assim como a alimentação. Né? Mas o que vale mais nesse caso é isso aqui, como ela está em relação à média. Se ela tem um peso alto na ponderação e está crescendo acima da média, o impacto dela vai ser mais expressivo, né, na finalização do índice. Né?
Então, não obstante, né, temos em algumas situações, transporte, por exemplo, nós tivemos uma variação no índice nacional. No DF vai ser diferente o quadro, mas no nacional nós tivemos, inclusive, uma pequena deflação, menos 0,45. Né? Como ele também tem um peso grande, isso significou, né, uma redução, uma contribuição expressiva, né, nesse caso aí, positiva, né, para um índice menor. Né? E a gente vai ter situações como cuidados pessoais, que não tem um peso nem tão grande, mas como ela variou aqui perto de 1%, mais que o dobro da média geral, ela também teve um peso grande, 0,11 ponto percentual no índice geral. Né? Então, a gente vai ver que aqui em 4 itens, alimentação e bebidas e habitação, que cresceram acima da média, mais saúde e cuidados pessoais, que foi uma variação elevada de despesas pessoais, que tudo aqui está na área dos serviços, né, que tem pressionado muito, a gente vai ver, soma aqui 24, 35, 43. Ou seja, quase que a totalidade do índice, né, se deveu nesses 4 itens, alguns por terem um peso na ponderação forte, outros por terem tido uma variação elevada no período. Agora eu passo aqui para o Nilton, que ele vai apresentar os dados para o Distrito Federal. Boa tarde, pessoal. Então, conforme o Júlio colocou aqui, o DF sempre surpreende porque os números não coincidem necessariamente com o que acontece no Brasil, né? Então, sempre as pessoas se perguntam, né, por que é que, às vezes, o DF, né, nós vamos aqui tentar explicar, né, o que aconteceu. Você vê que aqui no próprio ano, durante os primeiros meses, janeiro e fevereiro, também houve deflação. Depois teve um forte aumento. Então, supostamente, se a gente estiver considerando esse passado aqui, a gente também vai ter uma situação no próximo mês que não vai refletir necessariamente essa tendência que a gente observa aqui, né? Então, você vê que nós já chegamos a 5,42, caímos, subimos em 12 meses e agora caímos um pouco. Então, o DF mostrou, nesse mês aí, mês de maio, uma situação bem diferente do que aconteceu, conforme o Júlio falou, no Brasil. No Brasil, e em todas as regiões metropolitanas, o DF foi realmente muito diferente. Bom, então o que a gente tem que ver, o que aconteceu? Decomposição, conforme o Júlio colocou aqui. Porque se a gente olhar pura e simplesmente variação percentual, à primeira vista, assim, todo mundo vai dar uma olhada aqui, quem é que subiu mais, quem é que caiu mais. Então, transporte caiu 2,56 e quem subiu mais foi despesas pessoais, 1,75. Aí, somente essa informação não é suficiente para garantir nada com relação a essa queda aqui. Tem que levar em consideração a participação percentual. E é isso que leva. A alimentação tem um peso alto, então contribuiu, apesar de uma variação desacelerada, contribuiu com 0,03. Habitação subiu bastante, mas contribuiu com 0,08. Artigo de residência 0,51, 0,03. E, efetivamente, quem contribuiu para essa queda aqui, fundamentalmente, foi transportes. Claro que vestuário também, mas é basicamente transporte. E não houve pressão da alimentação. Então, qual é o resultado dessa análise? Se não fosse o transporte, que nós vamos ver aqui, que é passagens aéreas, que caiu bastante, e a desaceleração dos alimentos, a gente não teria tido uma deflação nesse mês de maio. Bom, aqui, mostrar aqui a ponderação. DF, né, tem a ponderação um pouco de alimentação um pouco inferior do Brasil, alimentação no domicílio é inferior, alimentação fora do domicílio é superior, habitação próximo, artigo de residência próximo, vestuário próximo, transporte ligeiramente acima do Brasil, saúde abaixo, despesas pessoais próximo, educação um pouco ligeiramente acima, comunicação abaixo. Então, é basicamente aquilo que o Júlio falou. Se olharmos também no Brasil, no DF, alimentação, habitação e transportes, é cerca de 60% do índice. Ou seja, para cada um ponto percentual na inflação, 0,60 é correspondente nesses... quer dizer, um aumento de 1% desses itens, grupos de alimentação, o somatório, habitação e transporte, vai elevar a 0,60
no aumento da inflação. Bom, somente a variação mensal não é suficiente, conforme nós vimos ali. Temos que levar em consideração a variação em 12 meses. Aí sim. O geral, por exemplo, a gente vê que estava em 6,29, foi caindo, depois subiu e agora está em 5,66. Isso para o caso do DF. Alimentação. Estava em 2 dígitos, caiu e agora, né, subiu no mês passado, agora deu uma caída, quer dizer, está em torno de 5%, né, 5,5%. Habitação também teve uma situação que estava abaixo, subiu, aumentou e agora caiu um pouco. Quer dizer, então a habitação está pressionado, então, principalmente contas de energia elétrica e água e luz, né? A gente vê que está aqui sendo pressionado. É claro que é aluguéis, mas não tanto a pressão de aluguéis, sim a parte de contas de luz e água. Artigos de residência, a parte de mobiliário. Esse está em torno de, já teve alto, em torno de 9%, 8%, e agora está em torno de 6%. Vestuário também reduziu bastante, também contribuiu aqui no DF a queda dos preços de roupas e de calçados. Transportes foi o principal responsável. Você vê que o transporte no DF está bem baixo. O máximo que conseguiu, quase 6 em abril, em 12 meses. E agora está em 3,76. Então, transporte... O que entra em transporte? Passagens aéreas, né? Tarifas públicas, que ele chama ali, não quer dizer necessariamente que é a parte de ônibus, né? de táxi. E sim, a etanol caiu, a gasolina caiu, basta ter uma estabilidade nesses preços que a gente tem um resultado muito bom, principalmente passagens aéreas. Então, o que efetivamente aconteceu aqui foi passagens aéreas que reduziu bastante e aí provocou esse impacto, né, em 12 meses de 3,76. Saúde também tem tido algum tipo de pressão, mas ainda está em torno de 6,5%. Despesas pessoais, de novo, a parte de empregados domésticos, serviços pessoais, tem pressionado, e recreação. E educação está em torno, né, de 8 e alguma coisa, e comunicação está baixinho. Bom, aqui a gente tem uma ideia, né, do que aconteceu com esses 3 itens: alimentação, habitação e transporte. Porque às vezes a gente fala em números, as pessoas não têm uma ideia, né? Então, aqui vendo em termos de, né, do que aconteceu, a evolução desde janeiro de 2013, a gente vê que a alimentação subiu e depois vem caindo. Tende, então, a cair caso haja uma regularização da oferta de alimentos, né? Isso aí nosso amigo Fernando vai ter que dar algumas dicas para a gente aí, né, Fernando? Habitação também estava aqui, fica em torno disso aqui, deu uma subidinha, mas está num nível razoável aqui, vamos dizer assim, não está tão acima do que se considera, né, anormal. E transporte é que tem uma reticidade muito grande. Então, transporte é que basicamente está comandando esse item geral aqui, que está em torno aqui dos 6%, fica oscilando aqui. Bom, aí com isso a gente tem o blá blá blá, né, que a gente tem que fazer as análises aí. Então, a variação do IPCA, o Júlio já comentou. Então, os responsáveis foi queda pelos transportes, os aumentos dos artigos de residência, saúde, vestuário e despesas pessoais. Alimentação e bebidas ainda continua em destaque, com 0,58, impactando cerca de 1/3 do índice, 0,15 pontos percentuais, mas bem mais comportado que o de abril, 1,19. Então, a alimentação também dá o tom da inflação, junto com transportes. Esses outros não têm tanto impacto: artigos de residência, saúde, vestuário e despesas pessoais. Mas transportes e alimentos são fundamentais. Então, o que aconteceu com transportes? Houve justamente uma redução do IPCA com menos 0,08 ponto percentual, a contribuição. E mesmo com o aumento de alimentação, 0,15, isso aqui é ponto percentual, saúde e habitação, houve a compensação de tal maneira que houve uma desaceleração. E 0,46 representa o índice mais baixo desde setembro de 2013. Então, se por acaso a gente pudesse dar uma caracterizada para esse número, a importância é essa. A queda dos transportes foi provocada pela redução das passagens aéreas, 21,11%, com impacto de menos 0,11 ponto percentual no grupo. Quedas do preço do etanol, gasolina, também houve um importante. Vocês vão ver que agora, com a Copa do Mundo, a gente vai ter que observar o que vai acontecer com as passagens aéreas. Se as passagens aéreas realmente superarem o que se espera, vai haver pressão em cima dos índices de inflação
de mês de junho. A desaceleração na alimentação está relacionada ao quê? Queda da farinha de mandioca, batata inglesa, hortaliças e frutas e açúcar, entre outros. E mesmo com pressões do tomate de 10%, feijão, carne seca de sol e leite e óleo de soja, houve uma desaceleração do preço de alimentos. É interessante que, se a gente pudesse aqui imaginar aqui a dieta do nordestino, ele agora pode comer mais farinha e menos carne de sol e carne seca, né? Porque a carne seca subiu um pouquinho, mas a farinha de mandioca, que tinha subido bastante no ano passado, né? Durante o início desse ano, então reduziu. A alimentação em casa desacelerou-se. Então, caiu de 1,52 para 0,41. Mais alimentação, quem está comendo fora de casa, que é basicamente a maioria das pessoas aqui, né, funcionário público, vai estar pagando mais caro, quase o dobro. O grupo de artigos de residência, né, foi pressionado pelo aumento do preço dos eletrodomésticos. A gente acredita que, com Copa do Mundo, algum movimento aí, o pessoal fazendo lançamento de eletrodoméstico está ajudando a... E há uma procura também, né? E na saúde, pelo aumento médio dos medicamentos. Aqui, DF. Então, falamos do Brasil. Agora, o que interessa mais é Brasília, DF. Então, a queda do IPCA de 0,08 foi impactada com a queda de 18,51% do preço das passagens aéreas. Isso dá um impacto de 0,49 no índice de inflação, porque a ponderação é de 2,65. E houve uma queda também no preço dos combustíveis, aqui, gasolina, principalmente etanol. Houve redução nos preços de vestuários, redução em calçados e acessórios e roupas. Também houve uma pressão... por outro lado, houve a pressão altista de despesas pessoais, de 1,75, puxado pelo aumento de recreação, 3,27, fotografia e filmagem. E o grupo da saúde tem sido pressionado pelo aumento de remédio e dos serviços laboratoriais. A alimentação e bebidas teve comportamento discreto, de 0,3 aqui em Brasília, puxado pela queda de alimentação fora do domicílio, das frutas, aves e ovos, leite derivado, cereais e leguminosos. Vai bater aí, Fernando, com o que você estava vendo? Aí com o seu índice aí. E as carnes e peixes, tubérculos, carnes, hortaliças e óleos, houve uma elevação. Então, com isso, houve uma compensação das quedas e a elevação para trazer com que esse aumento da alimentação ficasse em torno de 0,13. Em 12 meses, que é o índice que a gente considera como uma tendência, né, não observar a discrepância que existe mês a mês, em 12 meses o IPCA de Brasília teve forte redução de 6,26 para 5,66. Os grupos de alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência e vestuário tiveram desacelerações, enquanto os grupos da saúde, cuidados especiais, despesas pessoais, educação e comunicação aceleraram-se. Convém destacar aqui as ligeiras elevações dos grupos de despesas pessoais, que passaram de 9,47 para 10,24, e o grupo de saúde passou de 6,28 para 6,54. Quem é que provocou essas elevações de 12 meses? Serviços pessoais, no caso de despesas pessoais, continuam empregados domésticos, cabeleireiros, manicures, com 10,26, e a recreação com 9,74. São eles que estão pressionando em 12 meses. E no caso da saúde e cuidados pessoais, é pressionado pelos aumentos de serviços laboratoriais, 14% em 12 meses, e planos de saúde, 9,15%. Sem falar nos remédios, mas em 12 meses, esses é que se destacam. Qual é a tendência do IPCA para os próximos meses? Os analistas esperavam o IPCA de maio entre 0,4 e 0,6. Houve uma mudança da metodologia de cálculo em 30 de maio. Aí muitos achavam que isso daí ia mexer com o índice. Só que o índice ele é calculado de 29 de abril a 28 de maio. Quer dizer, então não pegou essa mudança. O que é essa mudança? Isso é para pegar a redução do consumo de água em São Paulo, que tem uma redução. Então, São Paulo tem um peso razoável, então o IBGE está calculando isso daí, levando em consideração. Então, com isso, as estimativas tinham passado para 0,46 para 0,37. Viu que nós ficamos em 0,46, né? Aqui é interessante a gente sempre destacar, eu uso muito essa informação da Fundação Getúlio Vargas, porque como a gente não tem esse cálculo para o IPCA, ele é interessante para a gente saber se está havendo uma contaminação dos demais preços, né, que são acompanhados, são levantados. Então, quando esse índice de difusão
ele apresenta, ele compara itens que apresentaram alta e apresentaram baixa, né? Então, a gente sabe que o índice de fusão é mais ou menos parecido com o que os estatísticos daí, né? Cadê o Alisson aí, a Miriam, né? E o Rubem, tratam com uma medida de dispersão. Então, está reduzindo em 63,81. Está alto ainda, mas já chegou a 75. Então, isso mostra que a contaminação dos preços está diminuindo, se levarmos em consideração que essa informação da Fundação Getúlio Vargas pode ser estendida para o IPCA. Alguns analistas ainda continuam alertando para o acerto de conta em preços administrados, principalmente combustíveis e energia, e possível pressão de elevação do dólar ao longo de 2014. O que os tem frustrado, porque não tem acontecido e nem está sendo, né, previsto. Para o DF, os analistas esperam o IPCA, esperavam que o IPCA ficasse entre 0,6 e 0,8. Então, deu essa redução aí, então isso daí atrapalhou bastante. Mas continua ainda esperando o IPCA do DF entre 5,9 e 6,2, dos 6,2. A próxima divulgação do IPCA vai ser, então, 8 de julho, então. Ok? Nós vamos passar aqui para o Fernando. Só antes de passar, Fernando, eu vou me desculpar contigo, mas é que eu estou com outro compromisso agora e eu vou ter que sair para essa reunião, já estou atrasado. E eu queria só destacar algo que foi apresentado aqui na minha fala, do Newton, que, primeiro, aquilo que a gente sempre destaca, né? Inflação, ela tem um movimento de gangorra, aqui em qualquer lugar do mundo e em qualquer período. Ela varia na intensidade, né? Então, isso é comum, porque os preços eles obedecem a diferentes, né, distintas motivações. Os alimentos têm a questão da safra, tem a questão dos preços internacionais, serviços, né, também depende muito da renda das famílias, quando a renda está em elevação. Não à toa, os serviços, há alguns anos, eles vêm sendo os campeões da inflação, porque eles estão muito vinculados à disponibilidade de renda das famílias. Se as famílias têm mais dinheiro, né, para gastos, né, normalmente os serviços, como foi colocado aqui, né, serviço de cabeleireiro, que sempre aparece pontuando, ou empregado doméstico. As pessoas têm renda, mesmo se o barbeiro aumentou ali de 15 para 16, o camarada vai lá e continua cortando o cabelo, né, para aqueles que têm cabelo, obviamente. Então, não é, eu olhei para o Cláudio e lembrei. Mas o Cláudio frequentador do cabeleireiro. Mas esse tipo de característica, né, então ele configura o movimento de gangorra. Né? Em determinado momento aquele preço está um pouco maior, outro momento o preço um pouco menor. O interessante, né, da gente observar nessa série, se a gente pegar uma longa série do Brasil mês a mês, a gente vai ver que a inflação acumulada de 12 meses, ela oscila entre 5,5% e 6,5%. Teve um mês, na verdade, nos últimos 24 meses, em um mês ela superou os 6,5%, e em outro mês ela ficou abaixo de 5,5%. Isso tanto é um dado positivo como negativo. Né? Aí o camarada vai dizer assim, pô, mas esses economistas são de lascar, né? Pô, uma mesma coisa positiva e negativa? Né? Ela é negativa porque ela mostra uma grande resistência à inflação. Né? A inflação, quando ela ameaça ali descer abaixo dos 5,5% em direção à meta, ela volta, né, e sobe de novo. Mas aí ela não ultrapassa a meta, ela, né, volta e oscila. Essa é a primeira, e isso é um dado negativo, porque mostra que há uma resistência, né, da inflação, de uma redução para um patamar mais abaixo. De outro lado, né, ela também é um dado positivo, porque revela que, no caso do Brasil, como tem acontecido em alguns países, recentemente na Turquia, a Índia está vivendo um problema sério dessa natureza, a inflação subiu e subiu. Se não me engano, na Turquia está em 14%, na Índia está em torno de 11%, ou no caso da Venezuela, que está em 30%. Aí é uma situação mais complicada. Então, por contraditório que possa parecer, mas o fato de, em 24 meses, ela está oscilando, né, entre 5,5% e 6,5%, também demonstra uma capacidade, né, do país como um todo de evitar que a inflação saia de controle. Né? A gente já cansou de falar sobre isso aqui, né? Uma inflação oscilando em torno de 5,5%, 6,5%, em torno de 6%, não é uma inflação fora de controle, né? Nem aqui nem na China. Né?
É uma inflação sob controle. Fora de controle é quando, como a gente já teve no passado aqui no Brasil, né, experiências aí da inflação no único mês chegar a 80%, né, ou acumulado de 2.600% no ano. Essa é uma inflação fora de controle. Agora, a inflação em torno de 6% ao ano, principalmente quando a gente observa que a renda das famílias continua crescendo acima da inflação. Né? Mesmo ela desacelerando, é importante isso, desacelerar não é queda, não é negativo. Tá certo? Se você crescia 4 e está crescendo 3, né, você continua crescendo. Você só está crescendo menos do que você crescia. Né? Então, tanto pelo dado da renda das famílias, agora nesse trimestre, no acumulado de 12 meses, a renda das famílias foi de 2,1%. Está crescendo. Já foi melhor, mas ela continua crescendo. Na última divulgação, eu falava aqui que os dados do Ministério do Trabalho mostravam que 96,5% dos acordos coletivos de trabalho, as categorias tinham obtido os reajustes salariais acima da inflação. Né? E a gente sabe, aqui no Brasil isso já aconteceu N vezes, quantas vezes categorias eram obrigadas a fazer greve porque não conseguiam repor a inflação passada. Né? E, na verdade, a gente está tendo um resultado onde os reajustes salariais eles correm acima da taxa de inflação. Né? Então, tanto por um dado quanto pelo outro, né, o importante é a gente observar que se a inflação é algo... Qualquer inflação, uma inflação de 1% já não é boa. Se tiver 1%, o preço variou para cima. Né? Mas, tanto no caso quanto no outro, pela renda das famílias e pelas negociações salariais, a gente observa que o salário e a renda das famílias ainda está ganhando da inflação. Né? Esse é um dado positivo, principalmente quando a gente observa em outros países que a situação não é bem essa. Né? Por exemplo, a Grécia, né, onde a inflação lá é deflação. Né? Olha como a coisa é contraditória. Né? Ela está tendo uma deflação de 2,4%. Né? Só que a renda das famílias caiu 9,6%. Tá certo? Então, é ótimo. Está tendo uma deflação aqui. Maior é a tua renda, meu amigo. Né? Então, é importante olhar o contexto, né? Não fazer uma análise, né, em cima de um dado isolado, né, porque aí a gente, né, acaba tendo uma interpretação equivocada dos fatos. Eu vou passar aqui para o Fernando, que ele vai fazer a apresentação do ICDF, e, na sequência, a gente abre, né, para as questões da imprensa e dos colegas. Fernando. Boa tarde. Todo mundo consegue me escutar? Sim. Eu gosto sempre de fazer uma pequena lembrança, apesar de ver já vários rostos conhecidos aqui, mas como a plateia é rotativa, o índice da Ceasa ele é baseado no mercado da própria Ceasa. Então, é um índice de atacado. Basicamente, nós tratamos do setor alimentício e, infelizmente, ela tem, diferente do IPCA-DF, que apresentou uma pequena deflação, nós ainda não sentimos deflação. Teve uma pequena inflação nesse mês agora de maio ainda. O nosso índice ele é composto em 5 setores. Você tem o setor de frutas, setor de legumes, verduras, ovos e grãos. O setor de frutas e legumes é o que tem maior peso dentro do nosso índice. O setor de frutas apresentou uma elevação de 2,93, o de legumes 0,35, o de verduras menos 2,77 e ovos e grãos uma ligeira deflação, né, de menos 0,06% e um total de 1,88, né, de inflação dentro da Ceasa.